Exercício 15. Apesar do sucesso obtido com os balões, a conquista definitiva do espaço aéreo veio com a invenção do avião pelo brasileiro Santos Dumont. Os aviões voam porque o perfil de suas asas permite que surja uma força aerodinâmica de sustentação Fs devido aos fluidos que atuam sobre o avião. A figura mostra um avião e as forças que nele atuam, em que m é a massa do avião, g é a aceleração da gravidade local. Com relação a essa situação, considerando 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade, claro, julgue os itens subsequentes. 1. A diferença de pressão entre as pressões exercidas pelo ar sobre as partes inferior e superior das asas de um avião permite que ele se sustente no ar. Correto. Tá? Isso aqui é um princípio associado a um fenômeno chamado de aerodinâmica ou hidrodinâmica, que é um tema que a gente não vai discutir. Mas na prática, o que acontece é que à medida que o ar passa por cima da asa do avião, ele ganha mais movimentação do que o ar com relação ao ar que está na parte de baixo da asa do avião. Onde a movimentação é maior, eu tenho menos colisões, como resultado, pressão mais baixa. E onde a movimentação é mais baixa, eu tenho pressão mais alta. Essa diferença de pressão gera um empuxo de origem hidrodinâmica que pode ser utilizado tanto para a ascensão do avião como para a sustentação dele em condição de voo. Portanto, item 1, correto. Item 2. Para que o avião, na situação ilustrada, não perca a altitude, é necessário que a intensidade da força Fs seja maior ou igual a mg sobre o cosseno de θ. Olha, o que nós temos aqui é o seguinte. Bom, o avião está inclinado de um ângulo θ com relação ao eixo x. E, por esse motivo, na minha figura, a força de sustentação também fica inclinada, o que permite que eu faça a decomposição dessa força de sustentação numa componente y, Fsy, e numa componente x, Fsx. Então, para que o avião, na situação ilustrada, não perca a altitude, eu preciso, no mínimo, que essa componente Fsy seja igual ao peso do avião, que é m vezes g. Bom, organizando os ângulos aqui, já que o ângulo entre a força de sustentação e a superfície do avião é um ângulo de 90 graus, eu vou indicar ele aqui para você, já que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, então se esse ângulo bem aqui já vale θ, esse ângulo aqui tem que ser 90 menos θ, como o ângulo entre x e y é 90, esse ângulo entre Fsy e Fs passa a ser θ como consequência. Ou seja, essa componente Fsy está juntinho do ângulo. Então, ela é uma componente Fs vezes o cosseno do ângulo θ, igual a m vezes g. Portanto, a força Fs ela deve ser igual a m vezes g dividido pelo cosseno de θ. Ele diz para a gente multiplicado, item errado. Item 3. Considere que o avião da figura, inclinado com ângulo θ constante, faça uma volta completa no plano perpendicular ao eixo OY, que contém o eixo OX, percorrendo uma circunferência de raio R com velocidade constante de módulo 80 metros por segundo. Assumindo que a força Fs exercida pelo ar sobre o avião esteja dirigida perpendicularmente ao plano que contém as asas do avião, então o raio R da trajetória circular que o avião deverá realizar é igual a 640 dividido pela tangente de θ metros. Bom, das duas forças, quando o avião conseguir descrever a trajetória circular sugerida pelo examinador nesse plano aqui,
Seria algo mais ou menos desse tipo. Então, essa trajetória de raio R, com o centro mais ou menos aqui nessa posição, das componentes de força que nós temos, Fs é o que aponta para o centro dessa trajetória. Ou seja, já que a trajetória é circular, a força resultante sobre o avião é uma resultante do tipo centrípeta. Massa vezes aceleração centrípeta, de acordo com a segunda lei de Newton. Essa componente Fsx exerce o papel de força centrípeta, massa do avião vezes a velocidade do avião ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Como a gente já sabe, se Fsy é Fs vezes o cosseno de θ, Fsx está longe do ângulo. Então é Fs vezes o seno de θ. Isso vai ser igual a m vezes velocidade 80 ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. A força Fs já é conhecida por nós. Vamos substituir. Então fica mg dividido pelo cosseno de θ vezes o seno de θ. Isso é igual a m vezes 6.400 dividido por r. Resultado: como a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, então esse 10 aqui vai morrer com esse 10. Essa massa aqui some com essa massa aqui. Seno dividido por cosseno é tangente. Se eu mudar a tangente de lugar com o raio, a gente fica com o raio R igual a 640 dividido pela tangente desse ângulo θ, o que deixa o item 3 correto. Beleza, meu povo? Então tá bom, valeu!